meus caros, sejam bem-vindos. Meu nome é Sônia Cotrim, sou professora de língua portuguesa, gramática, literatura e redação. E estou aqui hoje para convidá-los a participar do curso de produção de texto dissertativo argumentativo. Ao longo das próximas aulas, nós vamos trabalhar vários temas relacionados à produção de texto dissertativo argumentativo. Desde o básico, o que é um texto dissertativo argumentativo, características, como se estrutura, projeto de texto, elementos coesivos, como fazer um bom fechamento de um texto dissertativo argumentativo. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem as aulas, que possamos ter um bom fechamento aí. Bem, continuando a nossa aula, vamos conversar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo e hoje, em especial, vamos trabalhar um pouco um conhecimento mais amplo, o que é um texto dissertativo argumentativo, quais são as características, então o nosso foco hoje é nessa linha. Primeiro, compreender o que é um texto dissertativo argumentativo. Então nós temos duas situações, primeiro, dissertar, segundo, argumentar. Então nós temos esses dois aspectos concorrendo para a produção desse texto. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? É aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, ele é fundamentado com argumentos e qual é o objetivo? Influenciar a opinião do leitor sobre um determinado assunto a fim de convencê-lo de que a ideia defendida é a mais correta. Então, é preciso expor e explicitar as ideias. Daí a sua natureza, dissertativo, argumentativo. É argumentativo por quê? Porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. Bem, que tipo de explicações? Conhecimentos técnicos, científicos, dados, fatos. Então, nesse tipo de texto, dois aspectos se juntam para a construção. Bem, para isso, vai mobilizar informações, fatos, opiniões, claro, mantendo sempre a coerência, a consistência das ideias. Então, continuando aqui, olha só. O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta uma tese. Opa, o que é uma tese? Então, vamos tentar entender o que é uma tese. Primeira coisa, todo texto, ele parte de um determinado assunto. Eu vou falar sobre violência. Eu vou falar sobre educação. Eu vou falar sobre saúde, Então, há vários temas, vários assuntos. Vamos colocar assim, de uma forma mais ampla. É um assunto. A partir desse assunto, as bancas, os professores, quando solicitam alguma coisa, elas procuram delimitar. Eles procuram delimitar esse tema. Então, por exemplo, violência. Eu vou falar, o Enem, em 2015, pediu persistência da violência contra a mulher no Brasil. Percebam? Partiu do tema violência e achou um detalhe, um recorte do tema violência. Então, normalmente, os temas nas redações, eles já estão delimitados. Bem, feito isso, temos o tema, ok. Então, o seu papel, lá no momento da prova, o que você vai encontrar? Vai encontrar uma tese. E o que é a tese? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Por exemplo, essa aluna foi nota 1000. Então, ela situou mas aqui ela fala assim, em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. O que é isso? É o que ela vai defender no decorrer desse texto. E aí, para defender essa tese, o que ela vai usar? Ela vai utilizar argumentos, que são as justificativas para convencer o leitor
né, a concordar com a tese que ela defendeu. Bem, o texto dissertativo argumentativo, ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E o que a gente coloca na introdução do texto? O que é a introdução? A introdução corresponde normalmente ao primeiro parágrafo. Num texto escolar, avaliativo, normalmente nós estamos trabalhando aí com no máximo 30 linhas, então normalmente nós temos apenas um parágrafo para a introdução. Outras produções, isso, né, pode variar um pouquinho, mas na avaliação normalmente é um parágrafo apenas. Bem, então na introdução, o candidato vai delimitar o tema, apresentar o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese. E aí, como a gente viu anteriormente, em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Né? Aí vai problematizar, vai trazer um recorte lógico, um contexto e tá, para defender a tese. Na sequência, nós vamos ter os próximos parágrafos. Normalmente, 2 ou 3 parágrafos para fazer o desenvolvimento. E o que o desenvolvimento vai apresentar? Vai expor os argumentos. Né? Então, é o momento de desenvolver os argumentos. Então, olha só, esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino. Olha o primeiro argumento, cultura de valorização do sexo masculino. Qual é o segundo argumento? Punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Então, quando chegar na hora do desenvolvimento, ela vai utilizar 2 parágrafos, um para a cultura de valorização do sexo masculino, outro para as punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Claro, usando sempre os conectivos. Nós vamos ter uma aula posteriormente a respeito dos elementos, né, coesivos, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais como interligar, como fazer a ligação entre as partes do texto. Bem, e depois desse primeiro parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, nós vamos para a conclusão. E o que tem na conclusão? Bem, normalmente a conclusão ela começa com uma expressão inicial, mais a reafirmação da tese, que é aquilo que você começou defendendo lá no início do seu texto, volta a ser defendido aqui e faz a observação final, né, que é o fechamento aí do texto propriamente. Então, como exemplo, coloquei a violência contra esse setor, portanto, ainda é uma realidade brasileira. Isso foi dito anteriormente, né, que a violência contra a mulher persiste. E aí ela retoma, pois há uma diminuição do valor das mulheres, além do Estado agir de forma lenta. Reafirmação da tese. Aquilo que foi defendido lá no início do texto foi recolocado aqui de uma forma, utilizando outras palavras. Tá? No caso dessa conclusão especificamente, como é para o Enem, ela não tem uma observação final, ela vai ter proposta de intervenção. E aí a gente vai trabalhar mais detalhadamente o que é uma proposta de intervenção, como realizar uma proposta de intervenção. Numa outra aula nós vamos fazer isso. Continuando, nós, para desenvolver o texto dissertativo argumentativo, nós vamos utilizar estratégias argumentativas. E o que são as estratégias argumentativas? São recursos que nós utilizamos para desenvolver os argumentos. Então, eu posso usar exemplos, dados estatísticos, pesquisa, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, cuidado, pequenas narrativas ilustrativas. Se você começar a narrar, você vai deixar o foco do seu texto, que é narrativo, que é dissertativo, argumentativo, e vai passar a contar uma história. E aí é fuga à estrutura, não pode. Alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distantes. Então, são estratégias que nós podemos utilizar para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados.
há um livro chamado Técnicas Básicas de Redação, cuja autora é a Branca Granatti, que eu gosto muito de trabalhar com ele. Por quê? Porque ele trabalha com esquemas. Então, eu acho que facilita um pouco a vida do aluno, né, ao produzir esse texto. Então, ela trabalha com esquemas. E o Enem, ele fala a respeito do projeto de texto. O que é um projeto de texto? É o planejamento prévio. Então, nós vamos aprender um pouco a como planejar previamente nosso texto. É o esquema que se deixa perceber pela organização do texto. Então, há várias possibilidades. Eu listei aqui 6 delas. Eu posso usar argumentos, né? Argumento 1, 2 ou 3 no meu desenvolvimento. Não, eu posso usar um desenvolvimento apresentando aspectos favoráveis e aspectos contrários. Eu posso usar causas e consequências. Posso fazer uma retrospectiva histórica. Posso fazer uma análise de temas polêmicos ou trabalhar com a questão da distribuição geográfica, analisando, né, como é aquela situação em um local, em outro local. Então, há várias possibilidades. Então, nas próximas aulas, cada aula nós vamos trabalhar um esquema, né, dissertativo, argumentativo, para que a gente possa produzir melhor os nossos textos. Para a aula de hoje, né, eu queria que vocês focassem na questão da tese, entender o que é uma tese, fazer exercícios a respeito da tese. Para isso, gente, por favor, reserve um tempo para estudar todos os dias. Produção de texto exige isso. Então, para cada tema apresentado abaixo, tá? São temas dos Enems anteriores, 2016 a 2019, elabore uma tese. Então nós temos aqui um tema, outro tema. Então, para cada um desses temas, vocês vão tirar um tempinho e aí vão apresentar de forma clara uma tese. Ok? Então, é isso que eu espero, né, para a aula de hoje. Lembrando que fazer os exercícios é muito importante e para que na próxima aula a gente possa realmente trabalhar o esquema 1, né, que você já passou por essa fase de entender o texto dissertativo e agora vai começar a trabalhar com o projeto de texto. Então, a gente vai trabalhar com um projeto que trata de argumento 1, 2 e 3. Ok, meninos? Eu postei o material no blog, né? Os slides também estarão disponíveis caso vocês precisem retomar, recordar alguma coisa. Muito obrigada e até logo. Beijos. E espero que você tenha realmente compreendido o conteúdo e aqui fica o meu convite. Assistam às próximas aulas, participem e não deixem de fazer as atividades. Você é o nosso convidado nessa jornada, nessa perspectiva de construir um bom texto argumentativo. Fiquem bem e até a próxima aula. Obrigada!